Vamos assistir agora a palestra incrível do Marcos Piangers. Olá pessoal da Pais e Filhos, aqui Marcos Piangers, marido da Ana Emília Cardoso, a escritora aí, best-seller de Mamãe é Rock e Mamãe é Punk. Eu sou o autor do Papai é Pop e do Poder de Eu Te Amo. E no ano passado lancei a Escola do Futuro, né? Já preparando, vejam vocês, para uma visão de educação em meio à pandemia, né? Se a gente tivesse conseguido prever tudo que está nos acontecendo, talvez a gente já estivesse com as escolas prontas aí num sistema, né, virtual, usando tecnologias, preparo de professores e, é claro, desenvolvimento de habilidades socioemocionais com profissionais e, é claro, com metodologia focada nisso, né, durante essa pandemia que tem sido tão sofrida e desafiadora para tantas crianças, em primeiro lugar, né? E tantos pais, é verdade. Acho que muitos pais estão passando por grandes desafios, misturando aí seus escritórios com salas de aula, virando seus professores. Né, Aurora? Vem aqui me dar um beijo. Misturando a sala de aula com... Ai, coisa boa. Dá um oi lá pro pessoal da Pais e Filhos. Aí... Tá lá estudando e tô fazendo recreio, e aí pai faz o meu lanche, eu corro lá no meio de uma palestra, ela aparece, essa mistura de sala de aula com home office, com lar, né? E nos colocando numa posição muitas vezes desafiadora de faxineiro, marido, cozinheiro, né? Ou cozinheira, normalmente aqui em casa pelo menos, professor, psicólogo, pai, amigo, né? E por aí vai. É um momento desafiador, espero que todos vocês estejam muito bem. Obrigado, pais e filhos, pelo convite. A gente está falando mais uma vez sobre paternidade, sobre cuidado de filhos, dessa vez sobre quem ama, cuida, e dessa vez sobre instinto, sobre o instinto que a gente tem dentro da gente, né? Acho que uma das coisas que eu aprendi ao longo desses 15 anos de paternidade e dessa proximidade com tantas mulheres, minha mãe, minha esposa e as minhas duas filhas, essa proximidade me trouxe uma série de aprendizados, né, e uma capacidade de desenvolver algumas habilidades e algumas sensibilidades que certamente eu não tinha antes de estar convivendo com elas. Não tive pai, como vocês sabem, e fui criado só pela minha mãe, e quando a gente ouve isso, a gente imagina, poxa, então você podia, né, ter todas as características e habilidades de sensibilidade feminina, que em geral são colocadas aí para o lado da mulher, mas a verdade é que a gente é influenciado por uma série de outras coisas. Com o passar do tempo e o meu crescimento, eu fui percebendo que o meu referencial masculino ele se dava através dos meus tios, os amigos da minha mãe, ou através dos namorados da minha mãe, ou através dos professores, ou através dos filmes de televisão, seriados, livros, e até dos meus próprios amigos que iam me apresentando um caminho de masculinidade, né? Uma ideia de masculinidade que em geral estava sempre muito descolada da ideia de sensibilidade, da ideia de desenvolver um instinto, uma ligação com você mesmo, um autoconhecimento, uma inteligência emocional. Toda essa ideia de masculinidade, então, ela acontecia em oposição às sensibilidades, à autoanálise, e era uma ideia de masculinidade que eu percebia ao meu redor e que num primeiro momento eu percebi como uma postura violenta, eu percebi como uma violência aquilo, mas ao perceber que aquilo era naturalizado no mundo dos adultos e no mundo dos meninos, dos garotos, dos homens, então eu fui absorvendo aquilo e dizendo, então tá, é assim que é ser homem, né? Apesar de ter sido criado pela minha mãe, apesar de ter tido, quando eu era pequeno, muitas amigas meninas, em vários momentos eu fui questionado, o que você está andando com as meninas? O que você é amigo das meninas, né? Menina é mais fraca, menina não sabe jogar bola, menina isso, menina aquilo. Você vai, opa, então beleza, desculpa, não sou mais amigo, e se constrói então em oposição ao que é feminino, ou seja, em oposição ao que é sensível, ao que é expressivo, ao que é reflexivo, né? E ao que é instintivo, né? No sentido mais sensível da palavra, porque a gente tem um comportamento masculino instintivo que é aquele instinto agressivo, que é aquela resposta imediata, né? Violenta muitas vezes.
Então, eu tenho instinto dentro de mim, eu tenho aquilo que a gente pode chamar de sexto sentido, né? Para falar primeiro de instinto e depois falar de instinto paterno, de instinto de cuidado. A minha opinião é que sim, eu tenho dentro de mim um instinto, uma ligação com a natureza, com o que me rodeia, com os meus sextos sentidos, com as minhas presunções, né? Com as minhas sensibilidades que vão além dos 5 sentidos e que podem aí me dar alguns sinais do que vai acontecer. Então, acho que sim. E acho que a gente poderia desenvolver mais isso, mas isso, além de ser um papo meio hippie, é também um papo meio sensível demais para a gente estar colocando o homem nessa posição. Então, o homem ele se constrói se distanciando constantemente das sensibilidades, portanto, se distanciando do autoconhecimento, portanto, se distanciando da sua relação com a natureza, com a beleza, né? Com a contemplação, com a observação e, consequentemente, com essa capacidade de perceber as coisas, né? Lamentavelmente. Acho que eu fui crescendo e fui tendo a oportunidade de aprender a desenvolver essas sensibilidades aí, de entender, poxa, peraí, eu estou sentindo uma coisa que não é para eu fazer, estou sentindo uma coisa, eu acho que isso é errado, acho que essa pessoa, ela falou algumas coisas que não condizem com a verdade, né? Então, aos poucos a gente vai percebendo isso e acreditando, né? Fortalecendo isso. Opa, é melhor então eu confiar nos sinais, é melhor eu confiar nos instintos, nos anjos, não sei qual a sua religião, mas nisso aí que está além daquilo que é tátil, que é tocável, que é físico, né? E eu acho que é interessante, eu não sou necessariamente uma pessoa que vai conseguir explicar isso, mas eu acho que existe sim essa nossa inclinação, essa nossa sensibilidade, inclusive no homem. E eu sempre defendo isso, a gente não é YY, a gente é XY, a gente tem dentro da gente algumas características que, apesar da gente negar e renegar e considerar fraqueza, essas características que a gente joga para o campo feminino, a gente também tem a chance de desenvolver e assim ser mais forte, não menos forte. Eu acho que um homem ele é mais forte quando ele aceita as suas sensibilidades, ele é mais forte quando ele desenvolve essas suas percepções e esses instintos e essas conexões com o próximo, com as pessoas que o rodeiam, com a natureza. E aí a gente chega na parte mais bonita, né? Com seu próprio filho. Acho que tem uma diferença na construção física do homem e da mulher, é óbvio. A gente tem uma diferença na nossa construção fisiológica, cerebral. A gente tem, com certeza, inclinações, homens e mulheres, muitas vezes distintas. A história mostra isso, pesquisas mostram isso, a ciência tenta entender direito o quanto é cultural e o quanto já vem, né, da nossa genética, da nossa construção. E essas discussões de gênero são sempre rodeadas de muitas paixões, né? As discussões em geral de gênero são muito inflamadas. Mas eu não vou falar das diferenças entre homem e mulher, vou falar da capacidade do homem de também cuidar, né? O cuidado é algo que não está explícito em nenhuma teoria econômica, né? A gente não coloca. E o homem, como ele se enxerga como o provedor da casa, o homem, como ele se enxerga como esse ser cuja única função é prover, pagar as contas, né? Arrumar a caça, sair para caçar o animal e trazer para a aldeia, para a caverna. Uma visão tão antiga, né? E preocupante se você ainda é apegado a isso. Esse homem, ele certamente não vai se enxergar como um cuidador, porque a gente não desenvolveu esse caminho econômico como um caminho do cuidado. A gente simplesmente apagou, né, o valor econômico que tem um cuidador, que tem alguém que cuida do próprio filho, que tem um professor, que tem uma enfermeira, que tem um cuidador que não é remunerado, por exemplo. A gente tem o costume na nossa sociedade valorizar profissões que geram riqueza, e a gente, por alguma razão, não colocou na ponta do lápis a riqueza que o cuidado causa, né? O Simon Kuznets, que é um dos inventores do PIB, né? Do GDP, da capacidade de percepção ou de medir a riqueza de uma nação, ele disse que era muito importante medir a nossa capacidade produtiva,
mas era muito importante também que a gente soubesse que ali naquele cálculo não estavam os cuidados que a gente tinha com os nossos filhos, que aquele não poderia ser um cálculo que medisse a nossa felicidade, o nosso bem-estar, que aquele não era um cálculo, o PIB não mede a força dos nossos abraços, a nossa capacidade de demonstrar carinho e afeto, não mede o valor que tem uma mãe atenciosa, um pai atencioso, não mede cada vez que o pai faltou o trabalho, né, ou faltou uma reunião, ou teve que se ausentar porque o filho estava com febre, ou que o filho precisava de uma ajuda no trabalho escolar e tudo mais. O PIB não costuma medir isso, né? E a gente sabe, depois, com outros estudiosos, que realmente isso é muito valioso, né? A gente tem o James Heckman, que ganhou o prêmio Nobel explicando a importância da pré-distribuição de renda, de receber bem as crianças, de dar toda a condição para que pais tenham a tranquilidade de exercer sua paternidade e sua maternidade nos primeiros meses dessa criança, para que ela cresça então e floresça nas suas potencialidades, no seu bem-estar. E a importância que tem como um retorno econômico lá na frente, de longo prazo, no momento em que você cuida bem de uma criança, essa criança vai ser mais sociável, vai ter uma visão mais positiva de futuro, vai ser mais produtiva, mais inventiva, criativa, produtiva talvez, mais inovadora, e certamente vai ser uma figura que vai trazer, vai contribuir melhor com a sociedade, né? Então, acho que, em geral, esse homem ele não se enxerga, esse pai, muitas vezes, ele não se enxerga como um cuidador, justamente porque ele não foi incentivado em nenhum momento, né? A masculinidade é construída em oposição ao que é feminino, o feminino, em geral, ele gesta, ele pare, e aí o masculino, então, foge no momento em que essa responsabilidade lhe é dada, né? A gente sabe que das famílias brasileiras com filho, 1/3 é de mães solo, mães solteiras, né? Mães que não têm um companheiro ao lado. Foi o caso da minha mãe. E essa é uma percepção de claro despreparo masculino para o cuidado, né? Agora, a gente tem dentro da gente a capacidade de cuidar? Eu acho que sim. Se você me pergunta se a gente tem um instinto, talvez a gente tenha, mas a gente diminui esse instinto, a gente abafa esse instinto lá no meio daquelas ferramentas, daquela caixa de ferramenta onde estão as sensibilidades. A gente abafa, a gente deixa escondidinho aquelas sensibilidades e o instinto do cuidado está ali escondido, né? E é importante perceber que quando a gente começa a se reconectar com a gente mesmo, com as nossas sensibilidades, as nossas percepções, a gente se conecta, obviamente, com a nossa capacidade de cuidar, né? E é claro, a gente tem uma série de outras buscas que talvez sejam buscas masculinas por conta da não gestação, né? Vocês, mulheres, geram outra vida e, em geral, o homem ele busca essa imortalidade através de outras ferramentas, como a religião, a arte e o amor romântico eterno, né? O Ernest Becker fala sobre isso na Negação da Morte. A mulher ela também passa por essa busca pela imortalidade, mas ela já tem dentro dela a capacidade de gerar a vida, né? E de gerar um outro ser e de estar ali entregando para o mundo mais vida. Isso é fantástico e maravilhoso. Acho que alguns de nós homens a gente teria, se pudesse, teria a vontade de gestar e de parir também, mas isso é uma discussão para um outro multiverso, né? Porque a verdade é que provavelmente se o homem passasse ou tivesse que passar pela gestação, a gente já teria um monte de políticas públicas modificadas, com a possibilidade de interromper gravidez e com muitos homens aí não querendo procriar, né? Nós homens, às vezes, a gente tem uma gripe, fica corcunda, não consegue trabalhar, quanto mais 9 meses, gerando ali vida, né? E vendo a nossa barriga crescer por outras razões que não a cerveja, e sentindo o nosso corpo todo se transformar e depois passar mais um bom tempo amamentando. Não sei se essa cultura masculina estaria preparada, mas fico muito curioso para entender se a gente estaria realmente preparado para isso, e acho que alguns homens gostariam muito.
de executar essa função. Fato é que, como a gente não é construído, incentivado, a gente não é ensinado a cuidar, muitas vezes no dia do parto, muitas vezes na chegada da informação que a gente vai ser pai, a gente foge, fica muito nervoso, se sente despreparado, e se não foge, pensa em fugir, e se não foge fisicamente, muitas vezes foge mentalmente, né? A gente inventa mais trabalho, mais happy hour, mais formas de estar em outro lugar que não em casa. Nosso fluxo de trabalho aumenta da noite para o dia porque a gente não quer estar ali cuidando de um bebê que só chora, que só demanda, que só faz cocô, xixi, vomita. E isso nos assusta, e essa incapacidade de cuidar, né, esse despreparo do cuidado nos afasta talvez de uma das experiências mais ricas, né, que um ser humano pode passar. Eu tive a sorte de ter uma esposa, Ana Emília Cardoso, autora best-seller, colunista da Pais e Filhos, a sorte de ter uma esposa que me permitiu participar. E que ao me permitir participar, ao dizer a palavra mágica de 2 letras, Tó, que o filho é teu também, ela me entregou a chance de desenvolver esses meus instintos do cuidado, né? E um pouquinho antes, essas sensibilidades elas já apareceram quando eu e a Ana a gente estava juntos e quando ela engravidou. Olha que interessante, né? A gente fala que a mulher tem essa conexão com ela mesma, com a natureza, o instinto feminino, o instinto materno. Eu olhei para a Ana e falei, acho que você está grávida. E a Ana falou, claro que não, eu conheço meu corpo, eu sei o que acontece dentro de mim. Eu falei, faz o teste. Atrasou um pouco a menstruação e ela, tá, vou fazer o teste. Fez um teste que deu inconclusivo. Estava ali meio que no meio do caminho, eu falei, tu tá grávida. E o que aconteceu nesse teste foi o seguinte, os hormônios, os negócios lá, os números estão crescendo. E por isso que deu nesse meio do caminho. Deu inconclusivo porque não está nem lá embaixo, que certeza de não gravidez, e nem lá em cima ainda, que é explodindo ali os zigoto, visigoto, as células, os óvulos, os espermatozoides doidão, a aurora chegando. E ela disse, claro que não, eu me conheço, eu sei o que eu sinto e tal. E não foi uma, foram 2 vezes, 2 gestações que eu disse, você está grávida. E ela disse não, e ela estava grávida. E aí depois a gente fez um outro teste e realmente estava lá a Anitta e realmente estava lá a Aurora. E olha que interessante, quando a Aurora veio na 2ª gravidez, eu disse, e é uma menina. E a Ana disse, eu sinto que é um menino. E a Ana fez uma série de pesquisas, e horóscopo chinês, e tabela franciscana, não sei como é que era, mas era alguma coisa lá que a lua e a hora e não sei o que, e pum, deu menino, e a Ana, é menino, tudo azul, vai ser, não sei, o Bernardo, é menino com certeza, eu queria que fosse o Estevão, mas eu dizia, é uma menina, tô te dizendo que é uma menina. E aí, o que aconteceu? Quando chegou a hora de realmente, cientificamente, com as ferramentas que a ciência nos proporcionou, quando chegou a hora da gente avaliar o sexo, a gente descobriu que realmente era uma menina. Então, ok, vamos lá, talvez não seja instinto isso, talvez não seja nem sensibilidade, nem uma conexão com algo que é, né, inexplicável ainda. Talvez seja só um chute, acertei, se eu tivesse errado, eu ia dizer, realmente não acertei, mas eu tenho outros instintos. Talvez seja isso. Mas eu tenho muito forte isso, essa noção de que, opa, você está grávida, e opa, eu acho que é menina, acho que vem aí a Aurora. Aquilo foi muito forte dentro de mim. De forma que, óbvio, eu sempre quis ser pai, óbvio, sempre brinquei com crianças, sempre quis me aproximar das crianças, sempre achei o mundo infantil mais criativo, interessante, deslumbrante e inspirador. E quando chegaram as minhas filhas, me joguei de cabeça para poder participar, aprender com elas e ter uma vida mais conectada e mais inspiradora, mais divertida, né? Mais interessante. É uma vida muito, muito gostosa perto dos filhos, né? Perto das meninas, aqui da Anitta e da Aurora. Só que o meu instinto cuidador, ele foi sendo desenvolvido à medida que eu praticava o cuidado. O instinto materno, e aí eu concordo com a Ana, o instinto materno e o instinto paterno, eles não existem
da noite por dia nasce o bebê, a mulher pega a criança e já sabe como trocar fralda e amamentar. Claro que não. A maioria das mulheres tem problema na amamentação, tem algum tipo de desafio na hora do parto, tem um sério problema nos dias e nos meses, nas semanas seguintes ao parto. Então é um período de adaptação muito complicado para as mulheres e certamente muito complicado para os homens. E alguns homens fogem, é verdade, mas os homens que decidem participar, ou que os homens que são permitidos, né, participar da criação dos próprios filhos, têm ali uma chance de desenvolver também isso, que depois podem até chamar de instinto paterno e instinto materno, mas aí eu concordo com a Ana, talvez isso nem exista, talvez seja apenas um treino, uma disposição de tentar, uma disposição do cuidado, uma disposição a aprender, uma humildade de dizer como é que faz, não sei, e um esforço. Acho que essa que é a palavra, esforço para acertar, para ser o melhor pai possível, para ser a melhor mãe possível. E eu vi as dificuldades que a Ana passou e eu vi as dificuldades que eu passei, que foram menores do que a Ana passou, porque a Ana fez muito mais do que eu, né? E às vezes eu achava que eu já fazia o suficiente, fui percebendo, opa, não faço nem metade, vamos correr atrás aqui do prejuízo. Mas esse esforço de sofrer e passar por um período de muita dificuldade, mas tentar acertar, né? E buscar ser o melhor pai possível participando. E aí sim, quando esse homem ele se dispõe a participar, aos poucos ele vai desenvolvendo isso que a gente vai chamar de instinto materno ou instinto paterno, mas que nada mais é do que um treino, uma habilidade adquirida, né? Com muito esforço. Talvez algumas dessas sensibilidades já estavam dentro da gente, foram abafadas quando a gente era pequeno, como eu disse, e aí renascem na hora do nascimento. Acho que essa pode ser uma analogia muito bonita. Agora, o que acontece é que a chegada de uma criança exige um esforço monumental para que de fato você consiga acertar ou entender os processos. E aí você desenvolve isso. De entender que, opa, esse choro aí é de fome, esse choro é de sono, tá cansado, tá com calor, esse choro aí, ele, né, é cocô, e aí você vai ver, é cocô mesmo. É uma espécie de instinto mesmo, mas se você for analisar, é um treino, é uma habilidade que você desenvolve no processo, na prática. E aí vai crescendo, e quanto mais você passa tempo junto, mais você vai percebendo os nuances, as necessidades, as demandas daquela criança. Opa, agora tá sentindo isso, tem que fazer isso, agora tá sentindo isso, tem que fazer isso. E aí a gente chega nos dias de hoje, meio a uma pandemia, minha filha fazendo 15 anos. Antigamente as meninas faziam 15 anos, dançavam com Márcio Garcia nas festas de debutante, né? Minha filha, comemorou com um bolinho pequeno aqui. E é claro, um processo de pandemia nos deixa meio para baixo. Esses dias ela estava ali quieta no quarto dela, bem para baixo. Eu vi ela para baixo, daí fui ali nela. Nem falei nada, só abracei ela. A gente ficou abraçado assim por alguns minutos. E a Anitta ficou abraçada em mim e tal. E ela disse pra mim, virou e falou, obrigado, pai. Eu falei, de nada. Nem perguntei o que era. Não sei nem se ela sabe o que era. Só, tchau. Levantei. Fui tocar minha vida. Essa percepção. Podemos chamar isso de instinto? Talvez. Mas me parece mais interessante chamar isso de uma habilidade que a gente conquista só quando a gente se esforça e quando a gente humildemente entende que a gente precisa se reconectar com as nossas sensibilidades, com as nossas forças interiores, desenvolver a nossa empatia, a nossa sensibilidade para com o outro, para com os nossos filhos, para com as nossas esposas, companheiras, companheiros e com um todo, com a natureza, com aquilo que nos rodeia, né? Acho que é um desafio grande a gente desenvolver essas sensibilidades, mas talvez seja um bom momento, porque essa pressão biológica que nos jogou para dentro de casa e que nos assusta, que nos assola, que nos deixa inseguros economicamente e em termos de saúde, talvez ela seja uma espécie de chamado, uma necessidade que a gente se reconecte com as coisas que realmente importam na vida e se reconecte com a nossa humanidade, com as nossas forças, com as nossas habilidades, que talvez venham junto com a gente, mas que a gente abafa por um processo de construção cultural que não permite que essa sociedade chama de fraqueza, né? Que é chorar, sentir, entender as emoções e lidar com essas emoções da forma mais madura possível, entender que o outro também sente emoções e entender que a gente tem a capacidade de se conectar. Durante a pandemia, mais um desafio do instinto cuidador me foi apresentado. Durante a pandemia, minha mãe ela descobriu que ela estava com câncer.
E eu, instintivamente talvez, mas muito treino, muito treinado pelas minhas filhas, pela minha esposa, eu sabia onde eu tinha que estar. E eu tinha que estar do lado dela, eu tinha que estar do lado da minha mãe. E aí corri para Florianópolis e fiquei do lado dela, preparando comidinha. Preparei um super macarrão e uma canja de galinha que, segundo dizem alguns reviews aí no TripAdvisor, é a melhor canja de galinha que uma senhora necessitando de cuidados pode provar. E foram ali semanas muito intensas e desafiadoras emocionalmente. Todas as quimioterapias, radioterapias, braquioterapias. Minha mãe fez todas as terapias que podiam fazer. Mas foi muito interessante e gostoso essa devolutiva, essa busca por estar entendendo a minha capacidade de cuidado e devolver o cuidado que a minha mãe teve por mim. Aprendi ao longo de uma vida, de 40 anos, e de 15 anos de paternidade, e de 20 anos de casamento, né, de tempo ali com a minha esposa, entendendo as capacidades masculinas do cuidado e da sensibilidade e do afeto e da conexão com os nossos instintos, né? Os nossos instintos que sim, podem ser instintos de cuidado. Porque afinal de contas, quem ama cuida. Obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que seja um ótimo evento. Muito obrigado e até o próximo. Ai, Pianger, sério, amei. Eu acho que essa humildade que ele tem em falar é uma delícia em escutar. Eu acho que muito da palestra dele, que eu estava falando de instinto, vem também de um medo que a gente tem, né? Um medo de que algo aconteça para um lado ruim e isso aflora. Mas foi muito legal ele falar também que esse instinto ele pode ser treinado e que você saiba que às vezes você pode buscar em ser ainda melhor, principalmente os homens na paternidade. E as mulheres aí já fazem tanto o seu máximo, vem a culpa junto, né? Mas eu acho que esse instinto tem também a ver com esse medo de proteção mesmo.